Sejam bem-vindos ao Programa de Treinamento Operacional, o PTO. Sou o segundo sargento Cariel, da Seção Técnica de Salvamento do Centro de Treinamento Operacional, e juntamente com os outros instrutores da seção, iremos apresentar para vocês a nova aquisição do CBMDF, que é o descensor autoblocante Sirius, da marca Skylotech. O objetivo desse treinamento, dessa aula de hoje, é apresentar as principais funções, as vantagens que ele tem e principalmente destacar o quesito de segurança que ele vai trazer nas operações para os bombeiros militares, nas situações de resgate, movimentação de carga e demais utilidades que ele tem. O equipamento ele tem uma robustez que é excelente para o serviço de resgate e ele traz algumas finalidades, algumas funções que aumentam em muito a margem de segurança para o bombeiro militar que irá operá-lo. Ele é um equipamento que foi desenvolvido para progressão em corda, para o posicionamento do bombeiro, do resgatista, para a utilização no resgate de até uma pessoa com uma vítima e para posicionamento numa linha de trabalho, como por exemplo quando a gente precisar acessar uma área de risco, em que eu tenho uma linha de vida, tenho uma linha de progressão. A finalidade dele vai desde o uso industrial, o uso para resgate, o uso para corpo de bombeiro, na arboricultura, entre outras funções. E a gente vai aprender um pouco mais como utilizá-lo. Bom, o equipamento ele tem dividido em seu corpo, ou a caixa, como o fabricante chama. Aqui no meio, assim como o LORI, que já é um equipamento conhecido da corporação, a gente tem o botão de abertura, em que eu consigo abri-lo para então inserir a corda. Lembrando que eu preciso travá-lo antes de usar também. Aqui em cima eu tenho um olhal, que é para colocar cabos auxiliares. Quando, por exemplo, nós formos utilizar para um sistema de vantagem mecânica, eu posso estar colocando aqui um mosquetão e então uma corda. Aqui embaixo a gente tem um olhal, que é o ponto principal, o ponto de ancoragem, ou olhal de ancoragem, onde a gente vai conectar ao mosquetão, que vai ir no arnês, na cadeirinha, que vai ir no ponto de ancoragem, onde vai ser utilizado a principal ancoragem dele. Aqui atrás nós temos a alavanca dele, que é onde vai liberar a movimentação da corda no equipamento. E o detalhe que aumenta ainda mais a segurança desse equipamento é que ele possui uma trava de segurança, em que é necessário eu acionar essa trava de segurança para então fazer o movimento da alavanca. Isso evita uma abertura acidental, quando um militar ou a vítima, sem perceber, vem esbarrar na alavanca. Então esse é um dos fatores de segurança dele. Essa alavanca, ela permite uma descida lenta e progressiva da corda do usuário do equipamento. Então, à medida que a gente vai descendo a alavanca, eu vou aumentando a velocidade de descida, de forma controlada, até atingir o limite de segurança para o qual o aparelho foi projetado. E caso o operador, por um descuido, por um incidente ou por algum momento não oportuno, acionar a alavanca abruptamente, ultrapassando o ponto de trabalho dele, ele traz um segundo dispositivo que aumenta ainda mais a segurança, que é a função de antipânico. Quando o militar, o operador, aciona essa alavanca passando do ponto de trabalho, o equipamento bloca a corda, evitando que se continue a descida e o operador, a vítima, enfim, venha a cair. Uma vez que ele blocou, é necessário resetar e voltar essa alavanca até passar da posição de início de trabalho. Isso aumenta ainda mais a segurança. Diferente do LORI, que é um outro equipamento que a gente também tem com outras finalidades, quando a gente volta a alavanca que começa o movimento de retorno, ele já libera o CAM, ou excêntrico, que é essa parte que faz com que a corda corra. Já nele não, eu preciso resetar o movimento para então voltar com tranquilidade a liberação da alavanca para a corda correr no equipamento. O equipamento ele apresenta um formato que facilita a vestimenta e também traz mais alguns itens de segurança que aumentam a eficiência do operador, evitando, minimizando a chance de erro. Para abertura, então, eu vou acionar o botão de abertura, movimento as placas. E o primeiro item que aumenta a segurança dele que a gente percebe é que eu não preciso desclipar esse equipamento da minha cadeirinha, da ancoragem para encordar. Ele tem essa possibilidade. Com isso, a gente elimina o risco de, por um descuido do operador, alguma situação que ele não controlou, na hora que ele vai abrir o equipamento para operar, esse equipamento vira a cair. Então ele traz essa vantagem diferente de um freio do tipo 8, por exemplo, que eu preciso retirá-lo da cadeirinha. Então já é mais um item de segurança. Para que eu possa fazer a vestimenta de forma correta, eu vou pegar o chicote da corda
Então eu tenho a minha corda vindo da ancoragem, eu pego o chicote e eu inicio a vestimenta da parte de cima do aparelho. E venho vestindo esse câmbio móvel, essa palanca aqui, fazendo um formato de C. Então a corda faz um formato de C, entra na parte de cima e sai aqui pela parte de baixo do equipamento. Quando nós abrimos o equipamento, os senhores vão perceber quando estiverem manuseando, que ele apresenta ilustrações para indicar qual é a corda que vem a parte de cima e a parte de baixo. O equipamento possui um outro dispositivo de segurança, que é para diminuir ou minimizar essa questão do operador, por um descuido, vir a equipar o equipamento de forma errada. Se por um descuido ele iniciar um encordamento pela parte de baixo, o equipamento ele tem um desenho que evita a passagem da corda. É uma função que é chamada de anti-erro. Então o operador ele vai ter que ver, ele vai ver que ele não consegue encordar e aí ele pode então perceber e corrigir a tempo o seu erro. Então ele vai ver que o certo, quando eu começo de cima para baixo, o equipamento já se posiciona para que de forma fácil, sem forçar e de maneira fluida a corda entre no equipamento. Se você estiver operando e perceber que a corda não fez esse formato tranquilo e fluido, está errado o encordamento. Você tem que parar, voltar e entender. Ele apresentou outro dispositivo de segurança que é para evitar a saída acidental da corda, enquanto você está indo ali fechá-lo. Isso aumenta ainda mais a segurança nessa operação. E por último, a gente tem um outro fator que traz a segurança, que é quando eu operar, eu ficar atento. Eu tenho que ouvir esse barulho. Eu tenho que perceber que o botão de abertura voltou para o local e foi liberado. Isso é o que permite que as placas travem e assim o equipamento não tenha uma abertura acidental durante o uso. Uma outra função que a gente pode ter é utilizar o descensor num ponto de ancoragem quando eu precise fazer uma movimentação de cargas. Só um adendo, agora a gente vai trabalhar com cargas elevadas, por isso necessidade dos EPIs adequados. Tanto a luva agora é uma luva realmente de salvamento e o capacete. Quando a gente precisar fazer movimentações com ele, eu posso utilizá-lo para fazer o que nós chamamos de freio de carga, uma debreagem da vítima que você tenha que descer de uma edificação, numa ribanceira ou de alguns materiais que você precisa descer numa cachoeira, numa caverna para poder acessar o fundo daquele local. E aí, o manual do equipamento, ele preconiza que para que eu faça essa ancoragem, use ele desse formato de ancoragem, que ele está de cabeça para baixo, eu preciso fazer um reenvio da minha corda no mosquetão de desvio. Como aqui a gente está no tripé e iria ficar escondido, eu usei uma liga aqui de mosquetões, só para que os senhores percebam esse detalhe. Então, assim como o lore, eu preciso fazer esse reenvio para que a corda trabalhe liberando o came. Se eu trabalhar sem esse reenvio, ela começa a forçar o came blocando a corda. Eu vou estar fazendo força contra o aparelho. E aqui é mais uma situação. Esse olhar aqui na ponta, que é o olhar de cabo, dos cabos, ele serve para, por exemplo, fazer um desvio. Ele não é o ponto de ancoragem principal do equipamento. Lembre-se disso, no início eu falei. O ponto principal é este aqui, que é o que permite você encordar o equipamento com ele conectado ao mosquetão e preso a uma ancoragem, uma cadeirinha. Esse outro aqui é quando eu preciso fazer um reenvio, como é o caso aqui, por exemplo, que nós fizemos. Numa situação, por exemplo, de descer uma carga muito pesada, nós usamos o sistema de vantagem mecânica. Lembrando que os sistemas de vantagem eles podem multiplicar ou desmultiplicar, vamos colocar assim a nossa força. Nesse caso, eu estou com uma carga aqui que é pesada e eu quero que fique mais leve para eu descer. Então, eu usei o sistema de vantagem mecânico, no caso aqui 2 para 1, para que eu não precise fazer tanta força na alavanca. Então, são as diversas opções que a gente tem, versatilidade do equipamento. Então, como que vai ser essa operação aqui, por exemplo? Todas as vezes que eu for acionar a alavanca do equipamento, é obrigatório que eu guarneça a corda que vai correr nele. Por mais que o equipamento tenha os dispositivos de segurança, é sempre obrigatório que o operador manuseie a alavanca para liberar o equipamento, guarnecendo a corda que irá correr. Eu vou liberar a alavanca e aí, eu vou começar a fazer a descida controlada da carga. A função de antipânico, ela tem essa daqui, se eu apertar demais, eu vou soltar só a título de demonstração, o equipamento não desce, não movimenta, a carga está travada. Eu estou numa função de antipânico, eu não movimento mais a carga. Para que eu consiga voltar a fazer a movimentação, eu vou
resetar a minha alavanca, que é voltar ela para a posição inicial, então mais uma vez iniciar a descida controlada. Bom pessoal, uma outra utilização dele, devido à sua versatilidade, são os sistemas de vantagem mecânica, que são situações que nós usamos diariamente. É uma das ocorrências que a gente precisa muito na área de salvamento, principalmente ocorrências que envolvam o uso de tripé, para que eu consiga retirar vítimas ou até mesmo animais que caiam em buracos de fossas, cisterna, entre outras situações que envolvam um espaço confinado, em que por vezes eu vou ter uma restrição de mobilidade e eu preciso usar esses sistemas de vantagem para levar estas cargas. E aí, com a função antipânico dele e anti-retorno, eu consigo simplificar os sistemas que até então nós utilizávamos, mais clássicos, com polia blocada, usando um sistema de fazer um içamento de um lado, ter que fazer uma inversão para outra corda. Com o Sirius, com o Descensor Sirius, eu consigo fazer isso tudo no mesmo sistema usando apenas ele. Então aqui é o nosso sistema comum que a gente conhece, que a gente passa nos nossos cursos, onde eu tenho um sistema 2:1 e um sistema 3:1, fazendo um sistema composto com a vantagem total de 6:1. E aí aqui embaixo eu tenho no que seria o nosso anti-retorno, que eu iria estar utilizando uma polia com um blocante e 2 mosquetões, eu utilizo apenas um mosquetão e o meu descensor. E aí a partir do momento que eu faço a captura de progresso, quando eu solto, automaticamente ele já faz o anti-retorno. E para eu liberar a carga, aquela situação de eu vir liberar a alavanca, como a gente já conhece, para que a carga desça. Bom, pessoal, com relação aos parâmetros, o pessoal sempre pergunta, né? Qual o limite de carga, qual corda que pode usar? Segundo a N341, que é uma das normativas que esse equipamento atende, que é a que nós, como Corpo de Bombeiros, utilizamos, que ela versa sobre resgate, nós temos alguns parâmetros. Ele pode ser utilizado por uma pessoa ou até 2, no caso da vítima, clipada ao resgatista, e ele tem um limite de carga de trabalho de 200 kg. Rapidamente, só para se ter uma ideia, isso não significa que se eu pôr mais de 200 kg o equipamento estoura ou a corda rompe. É uma carga de frenagem que a normativa testou para que desse certo. Então, acima desses 200 kg ele vai continuar funcionando perfeitamente, mas a normativa que versa já não atende. Um outro fator que ele tem é que ele pode ser utilizado com cordas de 10 a 12 milímetros, então as nossas cordas disponíveis nos quartéis podem ser utilizadas com ele, e a velocidade máxima dele é de 2 metros por segundo, que é alta, a gente não vai atingir essa velocidade. Caso ultrapasse essa velocidade na descida, como eu já tinha explicado anteriormente, a função antipânico ela trava automaticamente, evitando que você desça, para que você então resete o equipamento e volte a descer de forma controlada. O outro parâmetro que ele tem, que a gente tem que se atentar, é com relação à limpeza dele, como todo equipamento. Quando ele estiver muito sujo, estiver sujo de terra ou algum outro elemento, a gente vai ter alguns princípios. Eu vou tentar limpar primeiro com um pano limpo. Se não for possível, eu pego uma escova limpa, sintética, não de aço, e vou escovar para tentar tirar, por exemplo, terra quando fica incrustado. Caso ainda não seja possível tirar, eu posso molhar com água corrente, sem nenhum outro produto. E caso esteja muito sujo, mesmo com água não foi possível, eu posso utilizar um pouco de sabão neutro para lavar e posso usar uma água morna, até uns 30 graus mais ou menos. Feito essa limpeza, eu seco ele e está pronto para o uso. O sargento Hirata irá agora fazer a demonstração da descida técnica vertical com o descensor Sirius. Por ele se tratar de um descensor que apresenta a função de antipânico e de autoblocagem, não é necessário segurança. Então, como a gente tinha mostrado, ele se aproximou, posição de 3 pontos, recuperou a corda e agora ele vai iniciar. Percebam que uma vez o equipamento pronto, ele vai poder, fez o seu teste de ancoragem e vai iniciar a sua descida de forma controlada. À medida que o sargento for descendo, ele vai controlando a velocidade na alavanca e a mão direita vai liberando a corda. Caso ele, por algum motivo, acione a alavanca de uma vez, a função antipânico é acionado e aí ele tem que resetar o equipamento, voltar a alavanca para a posição original para então reiniciar a sua descida. Em algumas situações é necessário que o militar precisa fazer uma rápida ascensão para voltar no andar, para buscar um material que ficou, um equipamento que prenda ou posicionar de melhor maneira a vítima.
como o equipamento possui a função de anti-retorno, ele pode simplesmente colocar o blocante de mão e fazer a subida, sem necessitar fazer uma transferência do equipamento de descensão para o de subida, facilitando o processo, acelerando e aumentando a segurança, por minimizar a chance de erro ao trocar equipamento. Ali é uma forma em que ele está usando o estribo junto com o seu blocante de mão e aí ele recolhe a folga enquanto sobe. Ok. Mais uma vez ele reinicia a sua descida. E agora uma outra chance, outra forma que ele tem de subir, que vai aumentar a eficiência, é colocando além do seu blocante de mão e o estribo, ele colocando essa corda que sai do equipamento, passando dentro do blocante, do mosquetão do blocante, o que vai gerar para ele um sistema de vantagem mecânica de 2:1, o que vai deixar mais leve ainda para ele conseguir se subir. E isso vai diminuir o desgaste do resgatista e assim aumentar a eficiência dele no socorro. Então, mais uma vez, ao militar descer, caso aconteça algum problema em que ele venha acionar de uma vez a alavanca, o equipamento trava. E para que volte a descida, ele tem que reiniciar. Perceba que o equipamento não desce, oferecendo o máximo de segurança, para que então ele faça a movimentação mais uma vez e tenha a descida controlada. Ao chegar ao solo, no nosso padrão que nós já sabemos os 3 pontos, uma maneira de facilitar a retirada do equipamento da corda é utilizando da mão direita no dedão, no came, e com a mão esquerda ele puxa a corda, para que então ele gere a folga necessária para ele liberar a corda do equipamento. Corda livre. Uma outra situação que nós temos é quando o resgatista precisa descer com a vítima. Pelo fato dele ser autoblocante, como a gente já falou, não é necessária a atenção à segurança. E relembrando que a situação em que nós vamos conectar a vítima ao resgatista, a vítima fica conectada no mosquetão que está conectado descensor e não na cadeirinha do resgatista, para evitar de ficar torcendo a cadeirinha do mesmo. Então, como os senhores percebem, o sargento Hirata, que é o resgatista, consegue fazer a descida controlada simplesmente com o descensor, sem precisar do uso de desvios, de reduções de carga ou outras situações. Vítima livre. Corda livre. O Centro de Treinamento Operacional vem diariamente se aperfeiçoando para oferecer para a nossa tropa o que há de melhor no quesito de equipamentos, segurança e técnicas, para que o nosso bombeiro na rua ofereça o melhor serviço possível para a nossa comunidade. Nós estamos à disposição para ajudá-los no melhor atendimento à nossa população.